Amém. Boa noite, igreja. Muito feliz de estar aqui. E eu sou muito feliz por essa oportunidade também. Amém? Antes da gente entrar no texto, eu quero falar algumas coisas com você. Essa mensagem, na verdade, ela surgiu o tema durante a semana, mas algumas questões e tópicos dela surgiram durante alguns meses que eu tenho passado e orado com o Senhor. E a minha primeira questão, e é aquilo que eu tenho perguntado para mim mesmo, será que tudo que nós fazemos aqui, como igreja mesmo, no seu serviço, ou então na sua casa, naquilo que é o seu ministério, naquilo que é a sua vida, fora da igreja, dentro da igreja, tudo que você faz tem algum fim, tem algum propósito, uma finalidade maior do que simplesmente essa vida? Porque essa é uma questão crucial para discernir o motivo pelo qual nós fazemos o que fazemos. Se tem um propósito e uma finalidade. Nós estamos aqui, reunidos, você gastou seu tempo, às vezes seu dinheiro para se deslocar para cá. Pessoas chegaram aqui 5 horas de manhã, 8 horas da manhã, trabalharam, se esforçaram, se dedicaram. Existe algum propósito nesse serviço, nessa finalidade, naquilo que você está fazendo? Porque essa é uma questão crucial. Porque existe uma vida após a morte. O Senhor veio, trouxe o Evangelho, a esperança, o ministério da reconciliação, que nós nos reconciliamos com Deus e prometeu que Ele voltaria para resgatar aqueles que declarassem que Ele é o Senhor das suas vidas. Então, existe uma esperança que é maior do que essa vida, maior do que o que você faz nessa vida, e ela te traz um motivo pelo qual você faz o que você faz. Amém? Então, essa esperança, ela está no seu coração em tudo que você faz? É uma pergunta crucial, é uma pergunta importante, que nós devemos fazer todos os dias das nossas vidas. Eu passei por uma experiência essa semana, foi até engraçado. Eu estava deitado no meu quarto antes de dormir, e já estava com o computador ligado, e estava tocando a sala de oração lá, eu estava ouvindo, e eu acho que, não sei se eu estava mexendo no celular ou lendo alguma coisa, mas eu tinha parado e comecei a olhar para o teto. Assim, antes de dormir, você fica às vezes vegetando, e eu estava olhando para cima, esperando o sono vir, fechando os olhos de vez em quando, e aí eu começo a ouvir da minha janela, ouvir e ver. Eu vi muitas luzes assim, passando na rua, um negócio assim para o alto, uma coisa estrondosa, barulho vindo. Eu não discerni qual era o barulho na hora, mas eu ouvi muito barulho, eu ouvi muita luz, eu vi muita luz, e eu fiquei assustado com aquilo. Eu levantei, pulando da minha cama, olhei pela janela, tinha luz passando para um lado e para o outro, vum, 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 vum. Na mesma hora eu falei, Jesus voltou. Vou sair e vou lá para a janela para ir junto. Saí, tem o caminho que é pela minha sala, para chegar lá até a janela, e o caminho pelo quarto dos meus pais. Eu peguei o menor caminho, pelo quarto dos meus pais, acendi a luz, eles levantaram, acordaram com barulho também. Eu fui lá fora olhar, e eu falei, o que é isso que eu estou olhando e tal? Olhei, eram motos, assim, correndo de um lado para o outro, eu acho que estava tendo perseguição, não sei o que estava, um racha, polícia andando de um lado para o outro, moto fugindo na contramão, polícia dando 360, e um negócio louco na rua, e não era nada de Jesus voltando. E aí, meus pais acordaram, minha mãe mandou ir para o quarto, porque podia ter tiro para o alto, e eu tomar um tiro. Enfim, aí eu falei para os meus pais, puxa, achei que era Jesus voltando. Aí eles riram, brincaram, achou que era Jesus voltando? Eu falei, achei. E aí eles foram deitar, eu fui para a minha cama e deitei novamente. Por que eu estou contando isso? Porque existe uma expectativa que foi plantada no coração do homem pela eternidade. Amém? Eclesiastes, não lembro o capítulo exatamente, acho que capítulo 3. E essa esperança pela eternidade é que ela deve nos mover todos os dias. Eu não acredito no Evangelho que só prega aquilo que vai acontecer nessa terra. Eu acredito no Evangelho que prega mais do que isso, uma esperança, como eu falei, algo eterno, uma vida eterna com Jesus Cristo. E essa vida eterna que deve nos mover, eu não sei se você já passou por um momento desse ou por uma experiência dessa semelhante, mas eu acredito que essa experiência
esse tipo de coisa deveria nos mover e acontecer conosco o tempo todo. Porque Jesus, quando ele fala, vigiem e orem. Ele o tempo todo fala, preparem-se, porque o tempo está chegando. Preparem-se para a minha volta. E nós, como igreja, como noiva de Cristo, não estamos ardentemente esperando para que Ele volte? Não estamos ardentemente esperando por algo eterno, algo que ultrapassa a nossa vida nessa terra? Porque se não existe o que é eterno, se não existe algo além dessa vida, tudo o que nós fazemos aqui é inútil, não serve para nada. Na verdade, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens, é o que o apóstolo Paulo fala. Porque se nós fazemos o que fazemos, nos sacrificamos, nós dizemos não para a nossa carne o tempo todo, dizemos não para esse mundo, andamos ao contrário desse mundo, às vezes somos ofendidos. Se nós fazemos tudo isso sem uma perspectiva de que haverá uma recompensa e um galardão eterno, é inútil, não serve para nada. Então, o propósito da sua vida tem que ser movido pelo que é eterno. Eu quero abrir 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12, relato que eu estou falando aqui com vocês. Vou ler toda essa parte aqui, que Paulo está falando sobre um outro tipo de assunto, para um outro tipo de igreja, mas que serve para nós também. Versículo 12, ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível que alguns dentre vós afirmais que não existe ressurreição dos mortos? Paulo estava falando claramente para um povo, uma igreja específica que tinha pessoas pregando uma teologia que não era verdadeira, que não existe ressurreição entre os mortos. Então ele fala assim, então, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a nossa fé. Pior que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, porque contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam, então Ele também não ressuscitou a Cristo. Porquanto, se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve, e continuais a viver em vossos pecados. Sendo assim, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E o versículo 19. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Se aquilo que nós fazemos se restringe a essa vida, se está limitada a esse tempo cronológico que nós passamos aqui na terra, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. Não vale a pena. Não vale a pena fazer e sacrificar a maneira como você se sacrifica e aquilo que você faz, se você não visualiza com uma perspectiva eterna. Se não há ressurreição, como Paulo fala aqui, dentre os mortos, é improdutiva a sua fé, de nada vale, porque tudo que passa nessa vida é passageiro. Aquilo que vai custar, aquilo que custa para nós e é um sacrifício bom, é pela vida eterna. O que nós fazemos aqui é para chegar um dia em um lugar específico. Nós evangelizamos para quê? Para chegar um dia e as pessoas se converterem e elas aceitarem Jesus e irem para o céu e contemplarem o trono de Deus e declararem o quanto Ele é santo, santo, santo. Então, todo o nosso trabalho, ele não deve ser por essa vida. Eu não acredito que aquilo que a vida oferece, ela deve ser o centro do nosso deleite e do nosso prazer. Eu não acredito que aquilo que a vida oferece, ela possa ser o centro da nossa vontade, daquilo que a gente quer. Porque tudo que passa nessa vida é passageiro, como eu disse. Então, aquilo que move a gente é a eternidade. Eu estava com uns colegas lá no curso, faço um curso no Senac, pelo programa lá do Jovem Aprendiz, e o curso, às vezes, você tem momentos que você conversa com as pessoas, tem momentos que você não trabalha especificamente. E aí a gente estava conversando com uma menina, e ela estava dizendo exatamente isso, ela estava dizendo que não ardia por uma expectativa de uma volta de Cristo.
ela não tinha vontade e nem esperança, e nem algum tipo de como aconteceu comigo, uma esperança de que em algum momento ele possa voltar. Ela acredita que ele vai voltar, ela disse, mas não espera isso o tempo todo. O que ela estava dizendo? Eu não falei para ela, e ela disse claramente, ela estava explicando que aquilo que ela passa nessa vida é mais importante do que o final dessa vida. Entenda, eu estava vendo uma pregação do, acho que John Piper, e ele estava contando que a filha dele, ele estava olhando para uma janela com ela, e ele estava dizendo, caramba, falou para a filha, eu quero logo que essa vida acabe, e que eu vá encontrar o meu Criador, brincando com a filha, e a filha respondeu, mas pai, eu ainda nem casei. E aí ele disse, meu Deus, eu acredito que essa menina ainda vai amadurecer, a minha filha vai amadurecer, é o processo de criança. Mas se eu pudesse me encontrar com o meu Criador hoje, eu faria isso. Porque esse é o centro do meu propósito nessa vida. A minha vida é movida pelo propósito da eternidade. E se eu pudesse, por um momento, e me entregar ao deleite, me entregar à beleza de Jesus Cristo na eternidade, eu assim o faria. E ele contava que aquilo que ele vive nessa terra é bom, porque ele cumpre o propósito do Senhor para ele nessa terra. Nada mais que isso. Então, o que dá sentido para a gente fazer o que a gente faz aqui, e a gente viver a vida que a gente vive, é Jesus Cristo. Ele dá o sentido e o propósito para as nossas vidas. O propósito que há no nome de Jesus Cristo, em nós como igreja nos encontrarmos com Ele, é o que move a nossa vida, é o que move a sua vida. Cristo dá sentido à nossa vida. À medida que Ele dá sentido, nós encontramos uma maneira de servi-lo aqui na terra. Ele deu uma missão para nós como igreja, para nós cumprirmos essa missão. E é esse propósito que me move. É esse o propósito que estava no coração de Jesus Cristo, que agora passa para mim e me move. Você não está nessa terra para cumprir um propósito humano. Você está nessa terra para cumprir um propósito que Cristo, através da sua graça, deu para a sua vida. E a nossa meta de vida, o nosso alcance maior, aquilo que nós temos que alcançar, é saber e descobrir qual é o propósito do Senhor para as nossas vidas. Porque nós estamos nessa terra para honrar e glorificar o nome de Jesus Cristo. Abre em Filipenses capítulo 1, versículo 18. Eu quero ler, o apóstolo Paulo estava falando sobre o sofrer e o avanço do Evangelho, sobre as bênçãos e viver em Cristo Jesus, e ele traz um versículo que fala claramente sobre o nosso propósito maior na terra. Versículo 18, todavia, que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos escusos ou nobres, Cristo está sendo proclamado, e por isso me alegro, em verdade, sempre me alegrarei. No versículo 21 ele chega a dizer, porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aquilo que nos move nessa terra é Cristo, mas morrer é lucro. Por quê? Porque eu vou viver com Cristo. Esse é o final da minha vida nessa terra. Esse é o final da vida que Cristo prometeu para nós como igreja. Então, se nós não nos movimentarmos naquilo que é eterno e naquilo que vai vir depois dessa morte, nós vamos ser os mais miseráveis dessa terra, porque não tem motivo. Sinceramente, não tem motivo para a gente estar aqui essa noite, se não for para viver na eternidade com Jesus Cristo. Você recebe aqui o alimento nessa igreja, você está aqui para receber um direcionamento para a sua vida. Para quê? Para que você viva a sua caminhada nessa terra, viva os propósitos de Cristo nessa terra, mas no final, você viva com Cristo na eternidade. E não há outro propósito maior na sua vida que não seja viver com Ele, que não seja experimentar da eternidade com Cristo Jesus. E a partir do momento que Ele dá sentido para a sua vida e dá sentido para o seu propósito nessa terra, porque é necessário que você passe por aqui, assim como era necessário que Jesus sofresse, você entende os propósitos do Senhor e se coloca à disposição para servi-lo enquanto você passar por essa terra. Amém? Então entenda que você tem um propósito para a sua vida
E você tem que desenvolver esse propósito. E eu quero falar sobre o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, que é sobre permanecer no propósito do Senhor. Na nossa vida, nós temos propósitos. A gente tem propósito para tudo. A gente quer terminar uma faculdade para conseguir um bom emprego. A gente quer encontrar uma pessoa e para casar com ela e ter filhos e construir uma família. A gente quer vir para a igreja para a gente amadurecer na fé. Todo propósito na nossa vida, ele existe, mas ele tem um caminho. Todo fim, ele tem um meio, certo? Tanto que aquela frase, os fins justificam os meios justificam os fins. É essa a questão. Será que os meios justificam os fins? Mas todo fim tem um meio. A gente passa por um caminho para chegar em um propósito. O propósito de Deus para a sua vida, ele não só termina no propósito. Você tem um propósito específico para a sua vida, mas existe um caminho que você irá trilhar para chegar até esse propósito. E eu quero trazer uma noção bíblica disso para você, porque é necessário que a gente entenda os caminhos do Senhor para que a gente alcance os nossos propósitos. E eu quero trazer uma narrativa com você que exemplifica muito isso, que é do povo de Israel. Amém? Nós temos uma nação escolhida e separada pelo Senhor, dada como promessa a Abraão, e aí nós temos toda a narrativa de Isaac, o filho da promessa, Jacó, Isaac, né? Filho da promessa, Jacó. Depois nós temos os 12 filhos, que são as tribos, e depois nós vemos que em Êxodo ali, eles estão no Egito, e já há 450 anos. E aí o faraó oprime mais o povo, e o Senhor envia Moisés, o libertador daquele povo. Eu quero que você entenda uma dinâmica que acontece nessa narrativa. Esse povo, ele tinha um propósito. O propósito era baseado em uma promessa, certo? O propósito era qual? Habitar na terra de Canaã, a terra prometida, que emana leite e mel, que o Senhor prometeu para aquele povo, onde ele iria se revelar naquele lugar e ele iria ser o Deus de um povo, uma nação exclusiva de Deus. Esse era o propósito do povo, sitiar e morar em Canaã, construir as suas cidades, estabelecer os seus acampamentos, as suas tribos e morar naquele lugar. Mas o propósito que o Senhor entregou para aquele povo e a promessa que o Senhor entregou para aquele povo tinha um caminho para percorrer. E nós vemos que em Êxodo, esse caminho é simbolizado pelo deserto. O deserto era o caminho pelo qual o povo iria chegar até o seu propósito. Amém? Então eles tinham um propósito, chegar à terra de Canaã, mas eles tinham um caminho para percorrer. E existe um contraponto, ou dois sentidos, quando nós vemos a relação de Moisés com o povo. Está em Salmos 103, versículo 7, eu vou ler mais para frente com vocês. São dois sentidos, ou duas formas de enxergar os caminhos do Senhor e os propósitos do Senhor para aquele povo. No versículo 7 nós vemos: ele revelou os seus caminhos a Moisés, e aos israelitas seus feitos maravilhosos. Nós vemos um contraponto aqui. A Moisés foi revelado o caminho. Ao povo foram revelados os seus feitos. Na tradução pode ser o seu poder, ou os milagres, ou a provisão da mão do Senhor para suprir as suas necessidades. E nós vemos esse povo, e durante toda a narrativa, com uma diferença crucial de Moisés. O povo reclamava, mas Moisés permanecia inabalável com sua fé, crendo que ele levaria esse povo até o propósito deles. E qual é o contraponto? Porque Moisés, em Êxodo 33, versículo 8, Moisés faz um pedido para o Senhor, um pedido muito específico. 13, nós vemos aqui: agora, portanto, se me vês com agrado, isso ele falando para o Senhor, mostra-me o teu caminho, a fim de que eu te conheça ainda mais e continue sendo agraciado com tua misericórdia. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Moisés está pedindo para o Senhor para que ele lhe revele o caminho. Moisés já sabia do propósito. Qual era o propósito? Chegar, sitiar a terra de Canaã e dominar aquela terra, para que eles povoem aquela terra e morem naquela terra.
beleza? Esse era o propósito do Senhor. Mas agora o que Moisés está pedindo para o Senhor é algo específico. Senhor, me mostra o teu caminho. Me mostra o teu caminho que o Senhor vai fazer com que a gente trilhe para chegar em determinado propósito. E essa é a diferença entre o povo de Israel e Moisés. Nós vemos claramente isso em diversos textos em relação a essa diferença com Moisés. Então nós vemos Moisés inabalável em sua fé e o povo faltando com fé e não acreditando nas promessas do Senhor e por onde ele iria fazer com que esse povo trilhasse. Nós vemos aqui, Moisés pedindo para que o Senhor revele o seu caminho e os israelitas ficando desacreditados por qualquer dificuldade que viam em seu caminho. Quero mostrar aqui alguns textos para você, folhando a Bíblia você encontra. Em Êxodo 16, versículo 2 e 3, nós vemos falta de comida. O povo começa a reclamar porque faltava comida e que eles não comiam como comiam no Egito. Em Êxodo 17, versículo 2 e 7, falta água. O povo começa a reclamar que falta de água. Então Moisés vai lá, intervém, ora ao Senhor e ele manda o Senhor manda ele falar água, ele fala água e sai água da rocha. Logo em seguida, em Êxodo 32, nós vemos o povo fazer um bezerro de ouro, porque Moisés estava demorando no Monte Sinai, falando com o Senhor, e o povo ficou descontente porque ele demorava, então começaram a construir, pedindo para Arão um bezerro de ouro. Querido, eu quero fazer um apêndice aqui, ou então fazer um parênteses para vocês. Não se movimente enquanto o Senhor não falar. Se o Senhor ainda não falou algo específico, é porque Ele quer que você permaneça no seu lugar. Na maioria das vezes que o Senhor não fala, ou ainda está omisso em relação a alguma coisa, é porque Ele quer que você mantenha o seu caminho. Se movimentar antes da direção do Senhor é um perigo terrível. Nos leva aos nossos próprios desejos, à nossa própria cobiça, aquilo que nós queremos fazer e não a vontade do Senhor. Arão, o que ele fez aqui? Pelo povo murmurando, ele sempre político, muito ali querendo arrumar as coisas e ajeitar as coisas, ele submeteu à vontade do povo que não esperou a direção do Senhor. Não se movimente enquanto o Senhor não falou. Se Ele falou algo com você e você ainda está trilhando esse caminho, permaneça, porque até Ele falar de novo, você não deve se movimentar. Amém? Então nós vemos, eles construíram um bezerro de ouro aqui. Em Números 11, 4 ao 9, o povo rejeita o maná que tinha pedido em Êxodo 16 e começa a pedir carne. Começa a pedir carne porque no Egito eles tinham carne. Números 12, Miriam e Arão murmuram contra a liderança de Moisés. Começam a reclamar de Moisés, começam a falar mal dele. O Senhor chega a se irar e ferir Miriam com lepra. Depois ela fica 7 dias fora do acampamento, depois volta curada. Então, em Números 14, o povo murmura pelo relato dos missionários na missão exploratória de Canaã. O Senhor mandou enviar missionários para explorar a terra que eles iriam sitiar. 10 dos 12 missionários que voltaram começaram a falar que a terra era feita de gigantes, de homens poderosos, e faltou fé neles. Só 2 falaram que a terra, que o povo iria conseguir, Caleb e Josué. Então o povo começa a murmurar pelo relato deles, dizendo que é melhor que a gente volte para o Egito, porque nós vamos morrer nessa terra. E o povo faltou com fé também. Em Números 20, do 1 ao 13, nós vemos em Meribá o povo reclamando novamente por falta de água. Nesse momento, nessa narrativa, Moisés fica irado, e aí ao invés de falar a pedra, ele fere a pedra, e ele não entra mais na terra. O que eu estou querendo mostrar com isso tudo? Que esse povo, de certa forma, sempre faltou com fé e esperança de que o Senhor, o seu Deus, o Deus dos exércitos, iria suprir as suas necessidades durante o seu caminho para chegar no seu propósito. Enquanto, na verdade, Moisés permanecia inabalável em sua fé. E por diversas vezes ele colocava o povo em intercessão para que a ira do Senhor não se acendesse contra o acampamento de Israel. E por diversas vezes o povo foi livrado por causa da fé de Moisés e por causa da revelação daquilo que estava no coração de Moisés, que era a revelação dos caminhos do Senhor. Moisés permanecia inabalável porque a sua fé era movida pela revelação dos caminhos do Senhor. Eu quero falar algo com você. Não busque os milagres do Senhor. Não busque os feitos do Senhor. Entenda, eu vou explicar. É para buscar sim. Mas acima de tudo, busque os caminhos e as direções do Senhor.
aquilo que Ele vai te guiar para fazer é mais importante do que Ele suprir a sua necessidade agora. Peça a revelação como Moisés pediu, daquilo que o Senhor vai fazer. Como o Senhor vai fazer para que você chegue no seu propósito, antes de pedir qualquer milagre, antes de pedir qualquer provisão do Senhor. Peça ao Senhor que Ele direcione o seu coração, direcione a sua mente para chegar exatamente no propósito que o Senhor colocou no seu coração. Sabe por quê? Porque aqueles que estão firmados no propósito do Senhor, o Senhor guarda. O Senhor acampa os seus anjos ao redor. Isaías 26:3, acredito que é isso. O Senhor guarda aqueles que estão com seu coração firmados no propósito dEle. Não é no seu propósito, não é no seu caminho, não é naquilo que Ele pode fazer, mas é no propósito dEle. Entenda que Ele tem os seus planos maiores que os seus, porque os seus planos não são maiores do que o Senhor, e você tem que entender os caminhos, para que o Senhor revele o seu propósito completamente, você entenda os seus caminhos para chegar nesse propósito, e aí você permanece inabalável diante das adversidades, diante das tribulações, das provações do Senhor, daquilo que Ele faz para testar a sua fé. Então permaneça em fé inabalável. Como? Entendendo os caminhos do Senhor, aquilo que Ele vai fazer você trilhar, aquilo que Ele vai fazer você passar, porque Deus, Ele não deixou de ser poderoso. Aquele povo havia visto o Mar Vermelho abrir, gente. Diversos milagres que nós vemos relatados, o povo tinha visto o milagre. Nós vemos em Salmos 103, versículo 7, aos israelitas foram revelados os seus feitos, foram revelados os seus milagres. E por que aquele povo continuava incrédulo? Por que aquele povo faltava fé naquele povo? Porque faltava fé no Deus vivo. Porque não foi revelado a eles os seus caminhos. Porque eles não entenderam os caminhos do Senhor para chegar nos propósitos que eles tinham entendido. Então entenda, mais do que milagres, peça a revelação dos caminhos do Senhor para a sua vida. Isso é muito importante. Eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei nada da sua vida especificamente, mas eu sei que se você pedir a revelação dos caminhos do Senhor, aquilo que Ele tem para você trilhar, aquilo que Ele tem para você passar, a sua fé vai permanecer inabalável, independente do que aconteça. A sua fé vai permanecer guardada, vai permanecer inabalável, vai permanecer guardada sobre todas as coisas que você passar. O Senhor tem propósitos para você, e Ele tem caminhos para você trilhar, para chegar nesse propósito. Então entenda os caminhos, e o Senhor vai ser a provisão da sua vida. Existe uma frase que, acho que foi meu pai que falou, ele disse: tudo que você precisa está no lugar do seu propósito. Tudo que você necessita está no lugar do seu propósito. Então, qualquer adversidade que você passe, qualquer falta de coisas ou falta de provisão, tudo que você precisa para trilhar o seu caminho, está nesse lugar de propósito do Senhor para a sua vida. Está no lugar que o Senhor separou especificamente para a sua vida, para aquilo que Ele iria fazer com que você fizesse nessa terra. As suas histórias, aquilo que você iria passar, foi muito tempo antes de você nascer escrito pelo Senhor. Aquilo que Ele tinha planejado para a sua vida foi escrito, foi separado, foi detalhado, foi escrito pelo Senhor. Em Salmo 119, 129, não lembro agora. Mas o Senhor determinou uma história para você, determinou um propósito para você. Então, entendendo os caminhos do Senhor para que você chegue nesse propósito, você vai permanecer em fé. Nós devemos nos movimentar de acordo com a vontade do Senhor. Em Tiago, capítulo 4, versículo 13 e 17, o Senhor fala isso, através da vida do servo Tiago. Agora prestai atenção, vós que aclamais. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá nós nos estabeleceremos por um ano, negociaremos e obteremos grande lucro. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Que é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer:
deveis dizer, afirmar, o Senhor, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Querido, não se movimente. Lembra o que aconteceu com Arão, quando fez o bezerro de ouro? Ele se movimentou antes da direção do Senhor. Ai de nós se movimentar sem a direção do Senhor, porque como eu disse, Ele tem um propósito para a sua vida, Ele tem um caminho para a sua vida, uma direção específica para a sua vida. Então você não pode se desviar desse propósito, porque os propósitos deles, os caminhos deles são maiores que os seus, são melhores que os seus. Então entenda, Ele é maior, você se submete ao seu senhorio e se submete aos seus propósitos, e eu tenho certeza que Ele vai te guardar. Você se submetendo aos propósitos do Senhor, não fique com medo, não tema, não tenha medo e aflição no momento da adversidade, porque Ele vai guardar você, Ele vai suprir todas as suas necessidades, colocando você, o reino de Deus à frente, colocando o Senhor e os propósitos dEle à frente dos seus. O Senhor vai te guardar, o Senhor vai te proteger e Ele vai suprir todas as suas necessidades, seja na terra ou seja no novo céu e na nova terra. Então, em meio a tribulações e provações, nós precisamos permanecer. Eu estava, essa semana, dando aula para o pessoal da bateria, estou dando aula para umas crianças aqui da igreja, junto com o Ícaro, de bateria, lá no segundo andar, e eu estou experimentando algo muito interessante com essas crianças, eu estou aprendendo pra caramba. E algo que eu percebi, desde quando eu comecei a dar essa aula de bateria, é que todas as etapas, ou etapas chatas, ou etapas que nós não gostamos, a nossa tendência é querer pular. Quando eu comecei a dar aula, eles queriam tocar em tudo, queriam tocar em todos os tambores, em todos os pratos, em tudo. E aí, quando eles chegaram e viram que tinha que fazer rudimento, teriam que aprender os nomes dos tambores, eles ficaram loucos. Eles queriam pular de qualquer jeito. E aí, inventaram esse negócio de nível 1, nível 2. Ô, Lúcio, estou em qual nível? Estou no nível 1. E quando chega no nível 4? E quando chega no nível 5? E eu dizendo, gente, viva o nível 1. Vocês estão aqui para quê? Para aprender. Vocês precisam passar por isso para chegar no nível 4. E o que eu aprendi? E o que eu estou entendendo com isso? É que nós, por diversas vezes, em diversos caminhos que nós passamos, nós queremos pular os processos difíceis. Nós queremos pular aquilo que é chato, aquilo que nos afeta, aquilo que nos confronta. E nós queremos pular essas etapas. E essas etapas que são tão cruciais para nós chegarmos no nosso propósito e naquilo que o Senhor quer liberar para as nossas vidas. Eu quero chamar essas etapas de provação. E eu quero perguntar para você, o porquê de nós queremos sempre deixar de lado as provações, pular essa parte e chegar na parte boa? O que acontece com a provação que nós deixamos de desejá-la? Será que a provação é para o nosso bem? Será que a provação é um processo do Senhor para que chegue a um propósito para as nossas vidas? Abra em Tiago, capítulo 1. Quero responder isso para você. Versículo 2. Nós vemos aqui, uma declaração, pastor Ângelo já pregou sobre isso, mas uma declaração totalmente louca, totalmente irracional aos olhos humanos. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações. Por que o irmão Tiago, ao declarar isso, ele diz que nós temos que ter alegria por passar por momentos difíceis? Que loucura é essa, de passar por provação e ficar alegre com isso? Vou passando pela prova, descobri que foi baseado nesse texto agora. Então, o Senhor, Ele tem um pensamento a respeito de você, tem um propósito a respeito de você. E nós não entendemos a forma como Deus age para nos levar a esse propósito. Não fuja das provações. Mas por que não fugir das provações? Eu quero falar isso com você. O que a provação ela gera em nós, que seja de motivo de grande alegria que a gente passe por elas? O que isso gera no nosso coração? O que isso gera na nossa caminhada, que faz de nós necessitados de passar por provas do Senhor?
Versículo 3, nós vemos a resposta. Nós vemos aqui então: meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis, preste atenção, que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Eu quero que você entenda alguma coisa. A provação, ela gera em nós um resultado completo e progressivo em nossas vidas. Nós vemos isso nesse texto. É completo porque não vai faltar virtude alguma em nós. E é progressivo porque é de passo em passo, é de degrau em degrau. Então nós vemos aqui o primeiro tópico. Isso, a provação, ela prova a nossa fé. Ou seja, testa se a sua fé em Jesus Cristo está inabalável, está fundamentada nos seus propósitos e nos seus caminhos, está firmada na rocha que é Cristo ou não. A prova da sua fé é o início da progressão da aprovação do Senhor na sua vida. A segunda etapa é a produção, ou produz perseverança e paciência. Depois da prova da nossa fé, isso produz em nós uma perseverança e uma paciência. Em algumas traduções nós vemos, ao invés de perseverança, paciência. Então, gerar provação em nós tem um motivo específico e progressivo, como eu disse, que é provar nossa fé, gerar em nós perseverança e, por último, gerar em nós maturidade, gerar em nós um caráter aprovado diante do Senhor, a fim de que não nos falte virtude alguma nos caminhos e nos propósitos do Senhor. Então não fuja da provação. Por quê? Porque ela prova a sua fé, porque ela revela uma perseverança vinda do Senhor e ela gera em você maturidade. Você nunca vai chegar nos propósitos e nos fins do Senhor para a sua vida enquanto não for testado, enquanto não for provado, enquanto não produzir em você uma perseverança, uma paciência e maturidade em sua vida. Maturidade é aquilo que nós temos que alcançar na nossa fé. A fé é um processo. Nós aceitamos Jesus Cristo e ali começa a nossa vida. Quando o Senhor está conversando com Nicodemos, ele fala: é como nascer de uma barriga de uma mãe, é como nascer novamente. É iniciar um processo e uma caminhada na fé. E isso requer tempo, requer esforço, requer provação, mas no fim gerará maturidade na sua vida. E é isso que o Senhor espera dos filhos de Deus. Ele espera que os filhos de Deus se expressem e se manifestem de forma madura. O Senhor não vai voltar para uma igreja imatura. Ele vai voltar para uma igreja madura na fé. Então, enquanto nós, como igreja, não entendermos o poder da provação do Senhor em nossas vidas, nós nunca vamos amadurecer. A igreja, as brigas, aquilo que nós queremos para nós mesmos, vai ser sempre maior do que o nosso fim, do que o que é posterior a essa terra, do que é a volta de Jesus Cristo para nós. Porque enquanto nós fugirmos da aprovação, nós não vamos amadurecer em fé, nós não vamos experimentar os propósitos do Senhor para a nossa vida. Então não fuja daquilo que é bênção para o Senhor, para a sua vida. Não fuja daquilo que é uma provisão do Senhor para que você seja aprovado. A aprovação, ela é necessária para que você chegue nos propósitos do Senhor. E a aprovação, ela gera em você uma aprovação diante do Senhor. Versículo 12, Tiago: feliz a pessoa que persevera na aprovação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. A coroa da vida é o quê? A vida eterna com Jesus Cristo. E enquanto a igreja do Senhor, você e eu, fugirmos das provações do Senhor para a nossa vida, que é bênção, que é provisão do Senhor, que é um teste para a nossa fé, que produz perseverança, que produz maturidade, nós nunca vamos experimentar a aprovação e os propósitos do Senhor para a nossa vida. Entenda, você precisa passar pela tribulação. Você precisa passar pela prova do Senhor na sua vida. É isso que produz em você um caráter aprovado. É isso que produz em você uma maturidade. Entenda, você não é tentado por Deus. Você é provado por Ele. Qual é a diferença
ser tentado, você pode ser tentado pelo mundo, por Satanás, você pode ser tentado pelos seus próprios maus desejos. A aprovação de Deus sempre vem com recurso, vem com uma misericórdia, vem com uma graça para que você passe por ela. Toda aprovação do Senhor, ela vem com uma ajuda divina para que você passe. A tentação é os seus próprios desejos da carne aflorando. E como é que você vence? Vivendo em comunhão com o Espírito Santo. Tiago vai diferenciar as duas. Versículo 13. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Entenda, quando você é provado do Senhor, pelo Senhor, você entregue a você uma provisão e um sustento do Senhor para que você passe por essa prova. Mas Deus não te tenta, Deus não te incita ao pecado. Entenda a diferença, porque na sua vida vai ter momentos que você vai ser tentado e vai ter momentos que você vai ser provado. Aprenda a diferenciar, porque diferenciando você vai saber porque você deve passar por alguns e não passar por outros. Entenda, a aprovação do Senhor tem que ser passada por nós, amém? Isso gera maturidade. A tentação tem que ser evitada ao máximo. Você tem que correr contra a tentação, você tem que fugir da tentação, você tem que evitar a tentação, porque a tentação tem raiz nos seus próprios maus desejos, na concupiscência da sua carne, naquilo que você entende como necessário para que você supra os desejos da sua carne. A aprovação não, a aprovação ela vem como uma provisão do Senhor para testar a sua fé, produzir perseverança em você e gerar maturidade na sua vida, para que você cumpra os propósitos do Senhor para a sua vida especificamente. Então nós passamos por essa provação e oramos pedindo ao Senhor que Ele nos afaste qualquer tipo de tentação, seja ela por Satanás, seja ela pelos nossos próprios maus desejos, seja ela por esse sistema mundo, seja pelo que for, mas nós passamos pela prova. Nós passamos entendendo que o Senhor nos ajuda e nos sustenta passando por essa prova. O povo lá de Israel, ele passou pela prova do Senhor. O Senhor testou a fé do povo, e alguns do povo foram reprovados, tanto que a primeira geração que viu eles saindo do Egito e o Senhor abrindo o Mar Vermelho, eles não viram a mão do Senhor, eles não viram a terra prometida, porque eles falharam na prova do Senhor na sua vida. Por quê? Porque não foi entendido ou compreendido os caminhos do Senhor para as suas vidas. Então entenda, você precisa ser provado, e isso vai servir como bênção para a sua vida. Amém? Abre em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao 12. Existe um texto que fala exatamente sobre esse aspecto do povo. Portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar. Ele está falando aqui sobre o povo do Antigo Testamento que saiu do Êxodo. E no versículo 13 ele diz... No versículo 11, tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, eu e você, sobre quem o final dos tempos já chegou. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que a possais suportar. Ou seja, junto com a provação do Senhor na sua vida, vem uma ajuda divina para que você passe por essa aprovação e seja aprovado pelo Senhor nos propósitos para a sua vida. Você não foge da tentação, você não foge da provação. E essa tentação, aqui no versículo 13, ela é a mesma palavra grega que Tiago usa no versículo 2. É peirasmos, é a tentação do Senhor, é o teste do Senhor para a sua fé. Então, existe um propósito específico para a sua vida, e esse propósito ele tem que ser alcançado. Entenda, tudo que você faz é para a glória do Senhor. Tudo que você faz nessa vida é para honrar e glorificar o nome de Jesus Cristo. Nós vemos no versículo 18 de Filipenses capítulo 1. Todavia, nós já lemos, que importa? O importante é que de qualquer forma,
seja por motivos escusos ou nobres, Cristo está sendo proclamado e por isso me alegro. Ou seja, porque Cristo está sendo glorificado na sua vida, você se alegra. Você se alegra se Cristo está sendo glorificado na sua vida através da provação, através dos momentos de tribulação ou não. Cristo está sendo glorificado na sua vida, então você deve se alegrar. Você tem que entender os propósitos do Senhor para a sua vida. Entenda, você tem um chamado, nós ouvimos aqui do pastor Ângelo, tudo começa com mas tudo começa com o seu chamado. O seu chamado específico para a sua vida. Não procure um chamado formatado. Não procure um chamado de outra pessoa. Procure o seu chamado. Entenda os seus caminhos e os seus processos. Aquilo que o Senhor tem para liberar sobre a sua vida é tão específico e tão maravilhoso, que se não fosse específico para a sua vida, não teria glória nenhuma. Se Ele criasse formatos e estabelecesse que você se encaixasse, não teria glória, não teria graça. O Senhor é tão maravilhoso na sua multiforme sabedoria, que Ele entrega para cada um chamado e um propósito específico. E o que Ele mais quer nessa vida é que você glorifique a Ele com a sua vida, com os seus propósitos, com os seus caminhos e nada mais. Entenda, o propósito do Senhor para a sua vida, Ele vem antes de qualquer recurso. Ele vem antes de qualquer milagre e provisão do Senhor. Não espere o recurso para começar. Comece que o recurso virá.